Graça e paz, queridos, que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe a sua semana. Estamos aqui para mais um momento de reflexão e dando continuidade no Evangelho de Marcos. Hoje nós vamos falar a respeito da chamada dos primeiros discípulos que se encontra em Marcos, capítulo 1, dos versos 16 ao 20. Pois bem, a palavra do Senhor diz assim: E andando junto ao mar da Galileia, viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. E Jesus lhes disse: Vinde após mim, eu vos farei, e eu farei com que sejais pescadores de homens. E deixando logo as suas redes, os seguiram. E passando dali um pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes. E logo os chamou, e eles, deixando a seu pai Zebedeu no barco com os empregados, foram após ele. Glórias a Deus por isso. Então aqui temos a chamada dos primeiros discípulos. Temos aqui dois grupos de discípulos e, por coincidência, esses dois grupos são irmãos. O primeiro a ser chamado, ele é Pedro, como está ali na ordem. A Bíblia diz lá em João, capítulo 1, dos versos 40 a 42, que quem levou Pedro a Jesus Cristo foi o seu irmão André. A Bíblia fala que André, tendo ouvido os ensinamentos de João Batista e seguindo a Jesus, foi até o seu irmão Pedro e falou: achamos o Messias, que as Escrituras nos revelavam, vem e vê. E a Bíblia fala que André levou Pedro a Jesus. Mas quem era Pedro? Primeiramente, Pedro, como vemos, ele era pescador na região da Galileia. E ele era um homem temperamental, explosivo, era um homem que sempre estava à frente, tomando a palavra. Como, por exemplo, quando Jesus Cristo falou assim: quem as pessoas dizem ser o Filho do Homem? Uns falavam: Senhor, uns falam que é Elias, outros falam que é Jeremias ou algum dos profetas. E o Senhor Jesus Cristo pergunta: mas e vocês? Quem dizem ser o Filho do Homem? E a Bíblia diz que Pedro, tomando a palavra, diz: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Que palavra maravilhosa, um homem cheio. Mas logo na sequência fala também que Jesus Cristo começa a falar a respeito do seu sofrimento, da sua crucificação, da sua morte. E Pedro fala: Senhor, tem misericórdia de ti, de modo nenhum isso vai te acontecer. E o Senhor Jesus Cristo fala: Reda-te de mim, Satanás, porque cogita das coisas que é da terra e não das que são dos céus. Então ele era um homem assim que sempre estava tomando a frente. Quem não se lembra também que quando Judas chegou a Jesus e deu o beijo da traição, e logo em seguida veio os soldados dos sacerdotes para prender Jesus, a Bíblia relata que Pedro tomou da espada e cortou a orelha do servo do sacerdote, do aprendiz do sacerdote. Então Pedro era um homem impulsivo. O Senhor Jesus Cristo predisse também sobre Pedro, falou: Pedro, antes que o galo cante 3 vezes me negarás. Ele falou: Senhor, de modo nenhum farei isso, ainda que me seja necessário morrer contigo. E Pedro negou Jesus. Mas diferentemente de Judas Iscariotes, que traiu Jesus por 30 moedas de prata, mas não se arrependeu, não voltou para obter o perdão de Cristo, Pedro, ele chorou amargamente, mas ele foi restaurado por Cristo e se transformou um dos maiores líderes da igreja primitiva. Esse era Pedro. Um homem temperamental, explosivo, que agia por impulso, mas que era um homem com o coração quebrantado, transformado por Deus. O segundo era o apóstolo André, como já vimos, que eu relatei no Evangelho de João, capítulo 1, dos versos 40 ao 42, que foi ele que levou Pedro a Jesus. Ele era um homem que ele agia mais nas sombras, por assim dizer. Ele não era uma pessoa que rogava para si as prerrogativas de uma posição de liderança. Ele estava ali com Cristo, sempre andando, mas ele não chamava atenção para si, sempre estava na dele. Quando ele tinha oportunidade, ele falava do evangelho. Ele era um homem que conversava cara a cara. Ele não era o homem das multidões. Um homem com coração grande. Os historiadores dizem que ele foi crucificado em uma cruz em forma de X, um dos apóstolos que teve uma grande importância
porque levou o seu irmão a Cristo, mas de que ele não teve tanto espaço nas histórias escritas, relatadas. Mas sabemos que ele foi um grande homem de Deus, foi fiel ao seu propósito de seguir a Cristo, sempre esteve ali aos pés do Senhor, e devemos sempre ter lembranças e visão positiva a respeito desse personagem que foi bem pouco divulgado na Bíblia Sagrada. O próximo é Tiago. Tiago, se nós formos lá para Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículos 1 e 2, a Bíblia diz que Herodes estava perseguindo muitos dos cristãos, colocando eles na prisão, e de que ele matou Tiago à espada, transpassou Tiago à espada. Tiago, irmão do apóstolo João, ele foi o primeiro mártir da igreja, o primeiro a morrer pela fé, morrer pelas suas convicções no Senhor Jesus. Então, ele também não tem ele não tem tanto espaço na escrita, na narrativa bíblica, mas sabemos que ele foi um homem de fé, um homem que se manteve firme no seu propósito, tanto que ele foi martirizado por isso. E agora vamos para o apóstolo João. O apóstolo João, ele escreveu as cartas de 1ª, 2ª e 3ª João, escreveu o evangelho que tem o seu nome também. E diga-se de passagem que esse evangelho é magnífico porque ele mostra Jesus Cristo como o verbo vivo, que desde a eternidade já existia. Se você for para João capítulo 1, diz: no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Mas se você for mais além, tem algo que tem um peso muito importante para as nossas vidas, que é a oração sacerdotal do Senhor Jesus Cristo, que está relatado lá em João capítulo 17, que o Senhor Jesus Cristo diz assim: Senhor, eu não oro para que o Senhor os tire do mundo, mas para que o Senhor os livre do mal. Hoje em dia existe um evangelho que está sendo pregado que diz que você, depois que você crê em Cristo, aceita Jesus Cristo, você não vai sofrer mais, tudo na sua vida vai mudar, e realmente há uma transformação, mas uma transformação no íntimo, no espírito, uma transformação no caráter, mas nós não estamos isentos de sofrimentos, de doenças, de problemas, de enfermidades, de tempestades na vida, não. O Senhor Jesus Cristo diz que ora por nós para que nós sejamos livres do mal, e o Senhor Jesus Cristo de fato nos livra. Mas é através das experiências da vida, sejam boas ou ruins, prósperas ou não. É através dessas experiências que a nossa fé é fortalecida. É na tempestade, é na angústia, é na enfermidade, em que o nosso caráter, a nossa fé, ela é fortalecida em Cristo. Leia o Evangelho de João, capítulo 17, você vai ver quão poderosa é aquela intercessão. Quando você vê o que Cristo fez por você, queridos, a sua visão, a sua vida vai para outro nível. Você terá outra visão do Evangelho. Você não virá mais para o Evangelho pedindo coisas, mas pedindo a presença de Cristo, a presença do Espírito Santo na sua vida. E é isso que nós necessitamos hoje em dia, novamente, o mover do Espírito Santo, o avivamento através do arrependimento para as nossas vidas. E o que nós vemos na vida desses apóstolos é que eles eram pessoas comuns, como eu e você, levantamos cedo, pegamos o ônibus, o carro, vamos para o nosso trabalho, cumprimos com as nossas obrigações, participamos de uma comunidade de fé, de um grupo social, não somos conhecidos nas redes sociais, no meio político, talvez as pessoas achem que nós não temos tanta relevância, mas nós temos uma missão grandiosa que nem o presidente da República, nem o presidente dos Estados Unidos, nem o vereador da sua cidade, nem o prefeito, que nenhum cargo desse mundo ele se compara a esse cargo, que é ser arautos de Deus, proclamadores do Evangelho, seguidores de Cristo, anunciadores das boas novas da salvação. A Bíblia diz que o mundo está em trevas, de que a luz desse mundo é Cristo. Para viver nessa luz, nós temos que nos arrepender e crer no Evangelho, como está em Marcos, capítulo 1, dos versos 14 e 15.
Nós temos uma missão grandiosa, queridos, que nenhuma riqueza desse mundo se compara, nenhum poder desse mundo se compara, nenhum cargo desse mundo se compara à majestade de ser servo e proclamador, ser arauto desse Senhor, que é o nosso Salvador Jesus Cristo, o nosso Rei, nosso Deus. E Ele nos chama, apesar das nossas debilidades, apesar de nós mesmos, das nossas fraquezas, das nossas falhas que são cotidianas, Ele nos chama. É claro que no decorrer do nosso relacionamento com Cristo, no dia a dia, lendo as Sagradas Escrituras, na comunhão com os irmãos, o nosso caráter vai sendo moldado. E eu sempre falo para as pessoas fazer uma análise da sua vida antes de Cristo e depois de Cristo. Quem você era antes de Cristo? Provavelmente o pecado era algo comum e que você gostava de fazer. Você gostava de mentir, de roubar, de adulterar, de fazer negócios ilícitos, Você era rebelde contra Deus, não pensava na espiritualidade, não pensava na eternidade da sua alma. E depois de Cristo, quando você ouviu o Evangelho, creu nesse Evangelho e passa a obedecer a esse Cristo, agora tudo aquilo que antes era normal para você, hoje em dia não faz sentido. Ainda que, por mais que nós sejamos crentes, que nós cremos em Cristo, nós não estamos isentos de errar, de falhar. Mas o pecado, a partir de agora, depois de Cristo ou com Cristo, o pecado ele é um acidente de percurso. Não é algo que você gosta de fazer, é algo que vai acontecer, mas não vai ser corriqueiro, não vai ser algo comum, não vai ser algo que você vai falar, é só mais um desse. Não, você vai sentir que aquilo que houve de errado não pode permanecer acontecendo. E é isso que o Evangelho traz para nós. Reconciliação com Deus, reestruturação novamente da nossa visão espiritual, do nosso coração voltado para as coisas que são do alto e não da terra. Nada nesse mundo tem que preencher o nosso coração. Não devemos andar ansiosos com as coisas deste mundo, porque o Senhor Jesus Cristo ele nos ajuda nas nossas fraquezas, sustenta a nossa vida, nos dá o que é necessário para viver, nos ajuda nas nossas fraquezas, nas nossas dificuldades. Ele sempre está conosco. Apesar das tempestades da vida, apesar das nossas fraquezas, das nossas limitações, Ele nos chama para algo grandioso. E essa é a lição que Marcos capítulo 1, dos versos 16 ao 20, nos mostra. Que Jesus Cristo chama pessoas comuns como eu e você. Ele não está interessado no seu grau de escolaridade, na sua importância política, na sua importância social. Ele te chama hoje. Você é rico, pobre, feio, bonito. Você tem habilidades excepcionais ou não. Você é uma pessoa culta ou não. Ele chama você hoje para ser um arauto, para ser fiel a Ele, para pensar nas coisas eternas da vida. E essa é a mensagem que eu gostaria de deixar para vocês. Espero que tenha sido de grande proveito para vocês. Que Deus abençoe e vamos continuar nesse propósito de fazer essa jornada no Evangelho de Marcos. E esperamos terminar esse Evangelho com essas aplicações simples, mas que são de grande valor para o nosso crescimento espiritual. Que Deus abençoe vocês e nos vemos no próximo momento.